Olá, gatas, garotas, começando mais um círculo de mulheres. Sejam bem-vindas. Vamos aguardar nossa convidada entrar. Estou aqui com o livro das Mulheres Correm com os Lobos, Clarissa Pícolas Estés. Estamos no conto do Barba Azul. Lá no meu canal do Telegram, a gente está fazendo a leitura desse conto. Então, aí são todos os dias áudios sobre o livro relacionado à perspectiva do empreendedorismo. A minha visão da leitura, comparando com acontecimentos, coisas da vida que acontece, que passou pela gente, a gente consegue ver através dos contos, né? Os contos que a doutora Clarissa nos traz aqui, a gente viu muitas coisas quando era criança, a gente ouviu contos, ouviu histórias e relacionava com a nossa vida, né? A gente queria ser a Cinderela, ser a Branca de Neve, ter o príncipe encantado. Então, através das histórias que a gente interage, que a gente se comunica, que a gente percebe aquele arquétipo, que na psicologia, aquela representação do nosso senso comum. E o que nós queremos ser? Né? E através lá, quando a gente via a história, via um conto lá, quando a gente era criança, a gente se imaginava sendo a princesa, né, que ia encontrar um cavalo branco, um príncipe encantado. Então, isso é um exemplo de por que os contos nos trazem a, a mente de verdade, vem para o racional e mais profundamente para entender o que está aqui dentro incomodando. E a gente está no conto do Barba Azul. E eu vou encaminhar aqui a live também para convidada, porque o Instagram não tá, para algumas pessoas não tá aparecendo ali na frente como ao vivo. Então, já vou encaminhando aqui para ela, encaminhando aí para quem não recebeu também. Vamos lá. Vou mandar aqui, vamos ver se as meninas entram. Esse conto, enquanto a convidada vem, eu resumi o conto do Barba Azul. Esse conto do Barba Azul, o que ele trata? Ele trata de um cara que era um mágico fracassado, a doutora Clarissa fala, que ele tem a barba azul. Ele tem a barba azul e aí ele conhece 3 irmãs, né, uma família e tinha 3 irmãs, e ele tenta um relacionamento com alguma delas, né? Só que a visão delas é que é um cara estranho, né? Um cara de barba azul. Não é algo comum. Então, eles olham para aquela, tá, mas esse cara tem a barba azul, peraí, tem alguma coisa errada. E ele cria todo um cenário com elas, leva elas para passear no bosque, com cavalo branco, cria toda uma circunstância de princesas para elas. Leva a mãe junto, levam as 3. Quando as 3 saem daquele encontro magnífico com aquele príncipe encantado, mas o príncipe tinha a barba azul, as 3, né, pensaram, as 2 irmãs mais velhas, questionaram a questão da barba azul, que tinha uma coisa estranha com aquele cara ali, né? E aí, a irmã mais nova pensou o quê? Tá, mas ele não tem a barba tão azul assim, acho que vale a pena tentar. Vale a pena não dar bola, né? Vamos lá. E aí, ela quis tapar aquela barba azul porque ela teve um momento de princesa, né? Era um sonho realizado. E ele pediu ela em casamento e ela aceitou. Foi com ele para um castelo, morar com muitas portas naquele castelo, incrível bosque, tudo de maravilhoso nesse castelo. E lá convivendo com ele, um dia ele precisou ir viajar. Aí ele entregou para ela um molho de chaves que tinha todas as chaves das portas desse castelo. E falou para ela, ó, pode entrar em todas, pode deixar uma ordem para ela, né? Pode entrar em todas, mexer nas portas aqui, ver o que tem dentro, tem comida, dinheiro e tudo mais. Mas tem essa chavezinha menor aqui. Essa chavezinha menor aqui, não abre, não usa ela. É a única que tu não pode usar. Nem pensar tu usar ela.
Oi, Gislene, seja bem-vinda, bem-vinda, mulherada. Deusa Gislene tá por aí também. E aí, ela pegou aquele molho de chaves e ele disse: convida a família para passar os dias aqui contigo pra você não ficar sozinha. Ela chamou as irmãs, mas as irmãs mais velhas, né? Curiosíssimas, que porta é essa que não podia ser aberta de jeito nenhum? E questionaram ela, né? Ela não queria abrir, mas elas disseram: vamos fazer um jogo aqui, né? Vamos, cada uma vai abrindo as portas e vamos ver que porta que sobra, né? Foram indo até que se deram conta com uma porta estranha e resolveram pegar essa chavezinha menor e colocar lá e abrir a porta. Abriram a porta, abriu a porta e tinha o que atrás dessa porta? Tinha muito sangue, muita caveira. Tava horrível. Elas fecharam bem rápido aquela porta, bateram a porta, chavearam, só que na chavezinha menor começou a sangrar e não parava de sangrar de nenhuma forma. Ó, a convidada aqui, a Fernanda, já entrou, já vou chamar ela. E aí, ela tentou de tudo. Lixava aquela chave, fez de tudo, limpava, passava esfregão de aço, qualquer coisa possível. Ela tentou pra não sangrar mais aquela chave. Daí ela resolveu esconder essa chave onde estavam os vestidos dela, só que ficou pingando no guarda-roupa nos vestidos. E ele voltou, perguntou para ela se estava tudo bem, ela disse que estava tudo bem, pediu um molho de chaves. Quando ele pegou o molho de chaves, ele disse: tá faltando a chave menor. E ele ficou furioso com ela, né? Perguntou e ela disse: eu acho que eu devo ter perdido aí andando a cavalo e tudo mais. E ele ficou assim, né? Como assim? Perdeu? Não perdeu não. Daí pegou ela pelos cabelos, arrastou ela, viu esse sangue escorrendo nos vestidos, no guarda-roupa, percebeu isso, foi lá com ela e disse: tu me enganou, tu fez uma coisa que não era pra ter sido feita, tu foi uma traiçoeira, né, com ele, não cumpriu o prometido e falou pra ela: agora chegou a tua hora de morrer. Porque ela sabia do segredo dele, que ele tinha matado as ex-esposas, que estavam lá nessa porta, atrás dessa porta aí no calabouço lá. E chegou a hora dela. E então ele foi levar ela lá pra decapitar ela. E ela falou: ó, me dá 15 minutos aí pra me reconciliar com Deus, pedir perdão e tudo mais. E ele concedeu 15 minutos pra ela, ela foi até as irmãs, pediu pras irmãs: ó, irmãs, venham aqui, chamem os irmãos, por favor, porque eu preciso de ajuda. Ficaram esperando, chamaram os irmãos dela, ficaram esperando ali até que quase na hora dele, de fato, decapitar ela, os irmãos chegaram, mataram ele e deixaram para os abutres comer aquele corpo. E aí a gente olha para esse ângulo do conto, quantas portas a gente tem para abrir, que a gente não quer abrir, e às vezes a gente vê coisa atrás da porta que a gente não queria ver, quantas chaves está na nossa mão e às vezes a gente não quer usar elas, ou demora para usar, tem medo de usar, não escuta o que está dizendo aqui dentro. E eu já vou convidar a Fernanda para entrar aqui. Que tá. Aí, Fernanda, já enviei convite. E a gente tá no trecho do cheiro de sangue, o título. Oi, Fernanda. Oi, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum, eu tô te ouvindo bem. Tá ótimo. Fernanda, Que legal, obrigada. que bom. Então, eu tava resumindo aqui pro pessoal o conto, sempre faço esse resumo no início. E a gente. E eu vou pedir pra Fernanda já começar se apresentando, contando a história dela, que é uma história muito legal, por isso coloquei o título dessa live hoje, da energia para criar e mudar, né? Quando a gente tá com essa chave na nossa mão e ali eu abro ou não abro essa porta, ou eu vejo ou não vejo o que tá atrás dela. E eu acho que a história da Fernanda tem muito a ver com o momento que ela viu que tinha atrás dessa porta e decidiu continuar vendo, né? Não tentou
fechar, talvez por um tempo ficou processando ali a ideia do que tinha atrás daquela porta, aquela luz, né, que ela enxergou ali, e ela fez uma grande mudança. E é sobre isso que a gente está tratando aqui nesse conto. Esse livro fala de tudo dessa conexão quando a gente sente. Tem alguma coisa que não está bem, né, na nossa vida, nas escolhas que a gente fez, e tá tudo bem a gente encontrar outros caminhos, se abrir para encontrar outros caminhos e ver outras portas. Então, Fernanda, já coloca aí, conta para a mulherada a tua história, que é muito legal e já vai inspirar aí muitas mulheres também a, com certeza, olhar o que eu posso fazer se as coisas não foram para o caminho exatamente que elas queriam, né? Tá bom. Obrigada pelo convite. Abrir aqui as portas da sua casa para mim, né? Uma honra. Bom, é, a minha história de vida, ela se transformou, assim, eu transformei a minha história profissional e também pessoal, né? Foram duas mudanças que aconteceram em paralelo, assim, tudo meio junto, misturado. A partir do momento que eu decidi engravidar, né? Que eu decidi que eu iria querer ter um filho, ou uma filha biológica, assim, gestante. Eu, enfim, engravidei e comecei a fazer o pré-natal com a minha médica ginecologista que me acompanhava na época. Acho que é um caminho bem assim comum, né? As mulheres ou continuam indo na UBS, que já frequentavam, ou vão no médico ou médica ginecologista que já conhecia, né? E naquela época eu era jornalista. Eu trabalhava na Editora Globo, inclusive, já tinha vários anos já de carreira, de profissão no jornalismo. E fui fazendo meu pré-natal, mas tinha alguma coisa ali que eu não sabia exatamente o que era, mas era alguma coisa naquele pré-natal, naquelas consultas, que eu não gostava muito. Que não era assim exatamente o que eu queria que fosse. Exatamente o que eu esperava que fosse um pré-natal. E aí, quando eu estava grávida de 30 semanas, que é por volta ali do sétimo mês de gestação, eu fui em uma consulta que estava lá agendada, e mais uma vez eu falei para minha médica, coisa que eu vinha falando em todas as consultas, mas mais uma vez eu falei para ela que eu não ia querer fazer uma cesariana sem necessidade, assim, uma cesariana que não tivesse assim realmente uma indicação, né, médica, assim, uma necessidade, porque eu tinha muito medo da ideia de passar por uma cirurgia, de abrir minha barriga. Eu nunca fiz nenhuma cirurgia na minha vida, eu nunca tinha ficado internada no hospital. E então a ideia de me cortar e abrir meu útero para tirar o neném lá de dentro me dava muito medo. E aí naquela consulta, a médica virou assim para mim e disse assim: "Ah, Fernanda, mas se não corta em cima, corta embaixo". Eu olhei para ela assim com uma cara assustada, eu imagino, né, minha cara. Falei assim: "É?" Ela: "É, porque senão o bebê não sai". Eu: "Ah, tá". E aí eu saí daquela consulta decidida que eu não ia mais voltar ali. Assim, saí grata por ela ter me falado ainda durante o pré-natal, né? Não ter ficado uma coisa ali para a hora do nascimento da minha filha. Porque assim eu tive tempo de agir. Mas apavorada, eu falei, Jesus amado, eu não vou mais voltar nessa mulher. E agora o que eu faço? Eu tô aqui de 7 meses de gravidez, no final. Quem que vai me ajudar no meu parto? Aí uma amiga minha me indicou uma enfermeira obstetra, né? Uma parteira, bem, bem assim, experiente, já na época ela era uma senhora. E eu marquei uma consulta de pré-natal com ela. E fui fazer essa consulta achando um pouco estranho, assim, porque a gente não tem cultura aqui no Brasil de fazer consulta de saúde com médico, com profissionais não médicos, né? Geralmente a gente consulta médicos. E aí eu lembro que eu estava saindo de casa, o meu companheiro, meu marido estava indo comigo nessa consulta, e eu ainda falei para ele assim, falei, nossa, que estranho, né? Uma consulta com enfermeira. E ele me falou assim, ele falou, não, mas você tem que ir de coração aberto. Se for para ir assim, é melhor a gente nem ir. Você liga lá e desmarca e marca com algum médico. Eu falei, não, você tem razão. E aí fui.
E amei a consulta, assim. Foi maravilhosa, foi completamente outra coisa, assim, em relação à consulta médica. E era o que eu queria. Era aquilo que eu queria para o pré-natal, era aquilo que eu estava sentindo falta e que eu não encontrava na consulta padrão, assim, tradicional que eu estava recebendo. Enfim, continuei o pré-natal com essa mulher, com essa enfermeira obstetra. Ela atendeu o meu parto. E no parto, na hora que a minha filha nasceu, e a minha filha nasceu na véspera de Natal. Então, assim, as chances que eu tinha de ter ido para uma cesárea sem necessidade alguns dias antes do Natal eram enormes, né? Assim, isso acontece no Brasil. E aí, na hora que minha filha nasceu, assim, parece que abriu uma luz, assim, acendeu uma luz na minha frente e eu enxerguei, sabe? O caminho que eu queria trilhar. Na hora eu enxerguei, assim, de uma forma muito clara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero estar ao lado de outras mulheres, eu quero trabalhar com mulheres, eu quero apoiar as mulheres nessas transformações e quero ver mulheres parindo, bebês nascendo. Vou fazer isso da minha vida. Aí a Laís nasceu. Ainda demorou 2 anos para eu, de fato, voltar a estudar, né? Eu tive que fazer faculdade tudo de novo. Quando ela tinha eu fiquei esses 2 anos assim, amadurecendo essa ideia, me informando, namorando a ideia, né? Aí quando ela fez 2 anos, eu entrei de novo na faculdade, eu fiz uma nova graduação em obstetrícia e passei lá 5 anos estudando profundamente saúde da mulher e do bebê. E eu digo assim, sempre que esse período, eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, né? Eu estudei em uma faculdade pública, estudei na USP, e tenho uma gratidão enorme, assim, à sociedade como um todo, né, por ter me proporcionado isso, e as minhas colegas que eu encontrei lá, as professoras, porque além de eu ter trilhado um novo caminho profissional, isso me transformou como pessoa, sabe? E eu sinto que me transformou para melhor, assim, eu sou mais feliz comigo hoje do que eu era antes. E muitas vezes, assim, né, meu marido, a gente tá juntos há muito tempo já, e ele fala assim, você mudou muito. Não necessariamente como uma crítica, mas como uma constatação. E eu falo, eu mudei mesmo. Ainda bem que eu mudei. Porque eu precisava dessas mudanças, né? E uma coisa, assim, que eu acho que tem muito a ver com o conto e com essa parte do livro, né, Cheiro de Sangue, que ela fala muito sobre essa questão da gente enxergar, né, as nossas sombras e encará-las, né? E que quando a gente enxerga, a gente não consegue voltar atrás, a gente não consegue desver, né? Como a moça não conseguiu fechar a portinha lá que ela tinha aberto e visto as mulheres assassinadas, né? Por aquele marido controlador maluco. Maluco não, né? Porque é mais comum do que a gente pode imaginar. Mas foi muito interessante, assim, porque essa trajetória no curso de obstetrícia, porque ele é um curso que a gente estuda a saúde da mulher de uma forma muito integral, assim. Então, a gente estuda todas as questões biológicas do corpo, mas a gente também estuda a saúde sob um ponto de vista que a gente fala biopsicossocial. Então, tem a parte da biologia, tem a parte psico, né, da psicologia, das emoções, e o social, né, que nós somos seres sociais e sociáveis, né, a gente vive imerso numa cultura. E aí, ali na faculdade, estudando, e as conversas, mas eu fui entendendo que muitas coisas que eu sempre senti, assim, a minha vida inteira, desde criança, não eram maluquices minhas, assim, não é? Que aquilo tinha muitas outras mulheres pensavam e pensam e sentem igual a mim, né? Então, assim, um exemplo, eu sou filha, eu tenho 2 irmãos mais velhos, então eu sou a única mulher e a mais nova. E eu nem tive uma educação mega machista, assim, nada disso, mas os meus pais, a minha família, assim como eu, nós estamos numa sociedade machista, né? E patriarcal, e misógina. Então é lógico que a minha educação também teve isso tudo. E aí tinham coisas que eu ficava muito inconformada quando eu era criança. E que eu não aceitava, e que eu falava, né? E aí eu cresci ouvindo assim, porque a Fernanda é muito briguenta.
Ai, porque a Fernanda tem um gênio forte. Nossa, que gênio difícil que ela tem. Ela é briguenta, ela tem gênio forte, ela não leva desaforo para casa. Todas como é que fala assim? Sei Adjetivos, lá, essas etiquetas. etiquetas, isso aí. Não sei como é que fala assim, esses rótulos, vai. Todos esses rótulos eu fui crescendo ouvindo assim e acreditando nisso, né? Porque quando a gente cresce ouvindo uma coisa, a gente acredita. Só que aí eu acho que o meu momento assim de enxergar, sabe, de enxergar ali aquelas mulheres todas assassinadas, aqui, igual do conto, né, fazendo uma analogia, foi muito esse momento esse período, né, em que eu fui estudar de novo e fui ter muito contato com mulheres de diferentes classes sociais, de diferentes realidades sociais, fui fazer estágios em hospitais e unidades de saúde mais afastados, mais periféricos, e fui conhecendo realidades muito diferentes das minhas. E, e aí não dá para desver, né? Não dá pra gente Não, e desver. tu me falou ontem uma coisa que que me marcou muito, que a gente se encontrou ontem para nos conhecermos antes de vir aqui. E a Fernanda me falou que quando eu acho que a gente, talvez muitas estão passando por essa situação, que é uma sensação assim, eu escolhi uma profissão, ou eu tô em casa, ou eu trabalho alguma coisa assim, mas eu escolhi aquela profissão, só que aquilo não é uma coisa que eu amo, né? É uma coisa, ou eu escolhi porque a família achava bom, ou porque disseram que aquilo financeiramente poderia me dar um retorno legal. Teria mais empregos, né? Quando eu fui escolher a minha faculdade, me disseram assim, não, pode fazer isso daí, porque tu vai ter sempre emprego. E a gente escolheu pela aquela circunstância naquele momento lá, que a gente está na adolescência, ali, que a gente nem tem noção do que no mundo está acontecendo direito, e a gente já tem que escolher uma faculdade, ou já começa a trabalhar em alguma coisa e acaba ficando sempre naquele mesmo momento ali. E a gente vai deixando, né? A vida vai passando, tá normal, mas eu não tenho mais paixão, daí a vontade começa a ir diminuindo, até de frequentar o lugar, de fazer as coisas, né? A gente não sabe por que eu não sei porque eu não sinto vontade de fazer. Daí a Fernanda me falou ontem, o que dava realmente paixão, né, Fernanda? O que realmente te dava paixão naquele momento ali? E isso que ela fala aqui no conto, que ela diz quando que eu senti muito na hora que a ginecologista te falou, né? Que ia cortar, não importava. Ali foi. Na verdade, tu já estava sentindo a intuição te dizendo que a coisa não estava boa, mas a gente sempre resiste, né? Quando a gente não conhece essa força aqui dentro, não escuta o nosso coração, a gente fica enrolando, né? Não, mas peraí, ginecologista todo mundo vai, né? Ou, não, mas eu não vou fazer uma coisa tão diferente, né, do que o normal e ir para uma enfermeira obstetra, ou procurar uma outra alternativa, né? Eu vou ir pelo que eu conheço, que é o comum, que a minha mãe foi, que a minha avó ia, então todo mundo ia naquele caminho e a gente sente uma vergonha ou uma coisa vai normal para aquele lado que é padrão. E naquele momento a intuição ela vai te dando tantos recados, que tem um momento que ela joga na tua cara, né? E aí é a hora que tu abre a porta, que foi a hora que eu senti assim nessa relação, que a ginecologista até falou, né? Vou cortar tanto em cima quanto embaixo, não importa. Tu acabou de ver ali todo o sangue, todas as mulheres mortas no conto, naquela ginecologista ali, na forma como ela expressou. E aí tu tinha a chance, tinha a opção, ou fingir que não viu, tentar fechar aquela porta e continuar indo na consulta, mas tu ia estar sofrendo muito, tu ia estar se boicotando ali, fazendo uma coisa totalmente ruim, indo até o final do processo, ou escolher mudar completamente, porque tu teve que mudar o padrão, provavelmente tu teve que lidar com pessoas te falando ou até olhares, assim, o que ela tá fazendo numa enfermeira obstetra? Por que não vai numa médica, né? Porque também as pessoas conhecem só aquilo.
Aí quando elas veem a gente fazendo algo diferente, elas ficam assustadas, porque elas pensam que é o caminho errado, e elas tentam que seja uma coisa de fazer o bem, elas vão tentar te dizer, não, vai, volta para o ginecologista, ela tem razão, tá tudo bem, marca tua cesárea, porque tu vai sentir muita dor no parto, tu não vai conseguir dar conta. E, e aí a gente tenta fechar a porta, só que essa chave, que nem a história do conto, fica sangrando ali, né? Ela fica te mostrando. Tu já usou essa chave. Agora não tem como fazer ele parar esse sangue aí, né? E quando a gente sente essa paixão, de fato, tô fazendo uma coisa por paixão, que é possível fazer algo diferente do tradicional, fazer uma faculdade diferente, ir para um caminho totalmente diferente do convencional, mudar totalmente a profissão, né? Então, é incrível a gente entender essas coisas. Por que que a gente traz o conto? Por que que a doutora Clarissa traz os contos e as histórias? Para a gente se enxergar através daquela relação ali. Porque talvez a gente contasse a nossa história aqui e ficasse assim, mas e não percebesse a profundidade do porquê trazer as nossas histórias através dos contos, porque a gente fazia o círculo de mulheres e tudo mais, né? Então, depois que tu me falou ontem, eu fiquei muito pensando na paixão, assim, porque eu sinto que eu insisto muito na minha profissão que eu me formei, insisto muito na administração. Parece uma sensação de, não, tu não pode ser terapeuta, peraí, terapeuta não é profissão. Então, terapeuta é só que ajuda as pessoas. Aquela sensação assim, né? E é um trabalho todo que eu tô fazendo para. Agora eu enxerguei que a terapia é o que eu quero de fato. Ser terapeuta é o que eu quero. Agora eu tô fazendo um outro trabalho para. Não, aquele padrão da faculdade que eu fiz e tudo mais, para que ele não seja mais o caminho, né? Que eu quero, que eu realmente vá para a paixão. E aí, muito melhor quando a gente conhece, né, Fernando, o caminho que a gente quer, entende essa paixão e se abre também. Eu sinto que tem que se abrir para querer ver o que tá lá atrás da porta, né? Sim. Sabe que quando você ou te ouvi falando sobre a paixão, né? Eu contei ontem para Tuti que eu fui estudar jornalismo, gostei de ter estudado jornalismo, foi uma época muito boa da minha vida. Acho que foi importante para eu me formar como pessoa, né? Acho que faz Uhum. parte de quem eu sou hoje, assim, acho que teve um papel, não me arrependo de ter estudado jornalismo, mas nunca foi uma profissão, depois, assim, tirando o estudar e aquele ambiente universitário e essa coisa de se formar, né? Mas nunca foi uma profissão que me despertou paixão. Era meu trabalho, né? Só meu trabalho, assim. E ouvindo a tu te falar sobre essa questão da paixão e lendo o livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, me veio muito, assim, durante a leitura e agora ouvindo a Tati, a questão da nossa autenticidade, sabe? Do que realmente brilha dentro de nós, assim, de uma forma espontaneidade, de uma forma espontânea, autêntica, o que aquela chama assim que cada um tem dentro, sabe, que a gente pode abafar ou alimentar, né? E até no meu processo terapêutico, assim, né, na minha terapia, na minha análise, psicoterapia, né, tô falando. Isso é uma questão, assim, que nos últimos tempos eu venho refletindo muito sobre isso e tentando me lembrar da menina que eu fui, assim, muito, muito lá atrás, sabe? E eu me lembro com uma alegria, assim, dessa autenticidade, dessa espontaneidade, dessa chama acesa, sabe? E, e o que eu mais quero é resgatar essa menina, né? Essa que virou uma mulher, assim. Uhum. Mas nesse processo, né, da gente ir se tornando mulher, o que que acontece? O que a gente faz com a nossa espontaneidade, com a nossa autenticidade, com o nosso brilho verdadeiro, né?
E não é fácil também responder isso, mas de novo eu me remeto ao ponto, assim, uma vez que eu enxerguei isso, eu não consigo mais me esquecer, sabe? Exatamente. Não que seja fácil resgatar, não é porque eu enxerguei que, tipo, agora eu tô autêntica de novo, tô espontânea, Não é tô brilhando. Não, mas a gente fica buscando, né? e tem um trecho que ela fala disso, ó. O ego, sensor, sem sombra de dúvidas, deseja esquecer o que viu, o quarto e que viu cadáveres. Por exemplo, né? Quando eu posso escolher pelo ego, que no exemplo da Fernanda, eu sou jornalista ou eu sou administradora. Eu posso escolher, não, me formei, eu digo para as pessoas que eu tenho uma graduação, que eu fiz isso e aquilo, que é de tantos anos atrás, tanto tempo de prática e tudo mais. O meu ego é inflado por todo aquele meu currículo que eu tenho. Quando eu chego no momento, nossa, tem que mudar, não tá legal, não tem uma coisa que não tá legal, não foi uma escolha. Foi uma escolha naquele momento ótimo, como o Fernando falou, a gente aprendeu muita coisa, fez muitas amizades, conheceu muitas pessoas, se formou como pessoas naquelas circunstâncias, e só que tem um momento que realmente tá, mas agora a minha identidade mesmo, essa menina que ficou lá antes, lá, sei lá, dentro os 3, 4 anos, né, que ficou lá, que tinha um sonho de ser bem diferente, de ser uma médica, que nem geralmente a gente brincava quando era criança, né, de médico, de outras coisas, e a gente acabou indo para uma outra linha por causa das circunstâncias que a gente vivia, os conhecimentos que a gente teve ali naquele momento. E aí, quando eu abro a porta e eu vejo que atrás da porta realmente tem possibilidade de que aquele caminho que eu tracei já foi, agora é o momento de eu dar um novo passo, eu mudar, o ego ele bate fundo, ele vai dizer não, fecha essa porta, guarda essa chave, limpa esse sangue, porque não vai mudar nada, porque tu é boa naquilo lá, tu não é boa nisso, tu não é boa como obstetra, tu é boa como jornalista, porque a tua experiência é essa. E a gente tem que lutar, isso que a Fernanda falou, resgatar essa menina antes lá, que a gente foi, que a gente vai sabotando, a gente vai aprendendo outras coisas, também passa por momentos doloridos e aquilo ali afeta essa menina lá, afeta ela ser espontânea, e dela se torna uma pessoa tímida, recolhida, não faz perguntas, não toma decisões, né? E falando das empreendedoras, quando eu tenho uma empresa na minha mão, que é um filho, é um negócio, é um casamento, eu tô ali com ele e eu preciso tomar decisões. Se eu abrir a porta e ver que o meu negócio não tá bom, eu preciso decidir mudar, ou eu preciso vender outras coisas, ou eu preciso fechar aquilo ali e abrir outra empresa. É uma grande decisão como essa. É abrir a porta e dizer, não, peraí, eu vou ir por esse lado, eu vou comprar isso aqui, ou eu não vou comprar aquilo ali. E não a gente ficar dizendo pro ego, como é que eu vou dizer para as pessoas que eu fechei a minha empresa? Como é que eu vou, né? E aí a gente fica, nesse sentido, alimentando o que ela fala ali no conto, alimentando esse ego, por isso a gente vai deixando também as coisas acontecer, né? Não houve essa chama que a Fernanda falou também, essa chama dentro da gente que está dizendo, minha filha, dá uma olhada aí que tu não tá no caminho certo. Esse aí não é o teu propósito que tu vê nesse mundo. Era pra cá, vem pra cá. E aí a gente às vezes insiste muito tempo indo pra direita, mas um momento a gente vai pra esquerda e não tem jeito, né, Fernanda? Vamos ver o que mais que ela fala aqui. Pode falar. Não, eu ia dizer assim, que eu acho que às vezes a gente até passa a vida inteira, né, indo naquele caminho ali que não é o caminho, o nosso caminho mais sincero, e, e tudo bem, assim, mas para mim, assim, me parece um desperdício de oportunidade, sabe? De potencial, de chance de ser mais feliz, né? Tem algo tão profundo para tomar essa decisão para ir pro lado esquerdo que a gente às vezes nem
mudar, né? Porque tu aprendeu que... A gente aprendeu que eu, quando fui sair da graduação, o que eu conhecia? Para mim, o objetivo era, eu tinha que passar pela escola toda, ensino médio, ir para graduação, mestrado e doutorado. Foi isso que eu aprendi. No momento que eu fiz o mestrado e não passei na seleção do doutorado, aquilo foi o fim do mundo para mim, porque o meu caminho, o meu GPS indicava doutorado no ponto final da linha de chegada. E nesse momento não era mais doutorado. Ele não tinha, o GPS não tinha mais nada, sabe aquele recalculando a rota? Não tinha mais recalculando a rota naquele momento, porque não tinha mais um ponto final. E aí vem aquele desespero. Peraí, eu estava indo esse tempo todo por essa rota e agora eu não tenho mais. O GPS está perdido, dizendo adicione um novo destino. Adicione um novo destino. E eu não tinha um novo destino, porque eu só conhecia aquilo. Eu só achava que aquilo era o certo, né? Que então bate aquele desespero. E aí acontece desse momento de... ou tu escolhe, né? Fica chorando, seria a posição de vítima, assim, né? Ai, nossa, não passei no doutorado, as pessoas me passaram a perna, daí eu coloco desculpa nos professores, no sistema, em todo mundo. Fico o tempo todo reclamando daquilo, ou eu vou assumir o protagonismo e vou lá e digo para meus pais, ó, pai, mãe, não quero mais fazer doutorado, não gosto disso, não quero mais ser funcionária pública, né? Que nem tu também fez quando foi falar, não, agora eu vou fazer uma outra graduação. E aquilo ali vai abrir, como tu disse, para as oportunidades. Aí vai abrir os olhos, porque na verdade as oportunidades estão na nossa frente, só que a gente está vendada naquele momento, né? Tá tão alucinada e perdida. Quando eu vejo aquele sangue todo, eu digo, meu Deus, vou fechar essa porta, vou guardar essa chave, porque ele não pode descobrir. Ele não pode descobrir que eu abri essa porta, porque senão eu vou perder todo aquele casamento que ela tinha ali no conto. Ela ia perder todos aqueles benefícios do castelo, o bosque, o cavalo branco, e toda a comida, e todos os empregados, empregadas, e tudo mais que ela tinha ali. Ela ia perder todo aquele benefício no momento que ela decidiu ouvir as irmãs e abrir aquela porta, né? E só que aí uma parte que ela fala aqui, que o predador armas emboscadas também pra gente, porque esse Barba Azul, ele poderia ter ido viajar e ter levado esse molho de chave. Não precisava ter deixado pra ela. Mas quantas coisas a gente ganha na nossa mão, né? E tá ali a decisão de ou tu usa essa chave, ou tu obedece o que ele disse. E aí vem esse predador tanto interno que tá dizendo pra ti, não, Fernanda, continua sendo jornalista, o que tu tá fazendo, querendo mudar de profissão. E aí vem o que tá as coisas ali fora. E, e aí tu vai ter que escolher. Ou tu abre a porta ou tu não abre a porta nesse momento. E com certeza isso a gente, que nem tu falou das oportunidades, a vida toda veio alguma coisa te mostrando aquilo. Eu sinto que também pra mim vinha mostrando que não tava legal, mas eu acabava ficando ali. Eu preferia não abrir a porta. Eu via que aquela... Não, peraí. Tem alguma coisa mostrando, só que a gente acaba querendo ficar, né, naquela inércia ali pelo medo e todos os sabotadores e tudo mais que a gente tem, né? E, cadê uma parte que eu ia falar também pra ti? Do o que o Barba Azul, ele em si representa, né? O que ele quando ele matou essas mulheres todas, quando ele matou as ex-mulheres, que seria quando como vai matando aos poucos a nossa criatividade durante o passar do tempo. Porque quando tu entra para trabalhar com a parte técnica, por exemplo, do teu trabalho, tu entra como trabalho mesmo. Como a Fernanda disse, tu entra dentro daquela caixinha ali. Não tem como ter criatividade em si, ver coisas novas, se tu não se abrir, sair daquela caixinha ali. E aí ele foi o tempo todo matando as mulheres, foi com o passar do tempo matando a nossa criatividade também, né? O passar do tempo vai matando a criatividade, e aí no momento que eu me abro, parece, nossa, parece que eu virei uma pessoa super criativa, porque tu abriu também espaço
para isso não deixou esse boicote, assim. Não sei como que foi para ti quando tu começou a faculdade nova, a graduação, foi tipo um mundo de coisas que tu nem imaginava. Saía de lá com certeza, meu Deus, sério que tinha isso tudo e eu nem sabia. É, exatamente, é bem isso, é um mundo de oportunidades, né? Assim, você sabe que eu faço uma leitura, assim, eu vejo muito essa história do Barba Azul, eu vejo muito assim como uma analogia, né? É um arquétipo, né? Da nossa cultura patriarcal e machista, assim, e como ela controla as mulheres, né? E enfim, eu trabalho com mulheres que são mães, né? Na maioria, assim, algumas não, mas na maioria mulheres que são mães. E eu vejo assim que se as mulheres são controladas na sociedade, as mulheres mães, olha, você vira mãe, aí parece que assim, o mundo inteiro pode te controlar, sabe? Parece que você perde as rédeas da sua vida. E isso é uma coisa muito assim que eu me esforço para tentar jogar um pouco de luz sobre esse fato, assim, né? Nas mulheres que eu atendo, nas famílias com, enfim, que me dão a oportunidade de entrar nas suas casas, né? Porque essa falta de criatividade que você está falando, né? Esse matando a criatividade, eu acho que ele se expande, sabe? Para além da criatividade, eu acho que ela vai minando a nossa liberdade Uhum, total. em pequenas e grandes coisas do dia a dia. E sem liberdade a gente não vai ser criativo. Hum. A gente não vai conseguir olhar para além. A gente não vai conseguir sair da caixinha. A gente não vai conseguir empreender, né? Quem empreende sem liberdade, Não né? tem como. Quem consegue. Então, eu me lembrei agora de uma história que eu escutei quando eu estava fazendo a faculdade de obstetrícia. Uma amiga contou essa história. Ela disse que os avós foram casados, assim, sei lá, a vida inteira, 50 Uhum. anos casados. Aquela coisa, aqueles casaizinhos que se conheceram jovenzinhos, casaram, fizeram a vida inteira juntos, tal. Aí depois de décadas e décadas e décadas de casamento, o avô dela faleceu, estava doente, tal, morreu. E a avó dela, dias depois, sei lá, na semana seguinte, logo depois, assim, que o avô dela morreu, e ela estava triste pela perda do ele era o companheiro dela, né, de uma vida inteira. Mas ela foi fazer uma tatuagem. Que Uma mulher de 80 e tantos anos foi fazer uma tatuagem. Que era o que ela queria. Ela passou a vida querendo fazer uma tatuagem. Sei lá quantos anos da vida dela, depois que já é. Pode, quando ela era jovenzinha, talvez nem fosse algo assim tão que você encontra, né? Os estúdios em qualquer esquina. Mas ela passou décadas da vida dela querendo fazer uma tatuagem e não fazia tatuagem por causa do marido. E aí o marido morreu, ela foi fazer a tatuagem. Nossa, que loucura. Tipo, precisou morrer o marido para ela ter coragem, para ela se sentir livre, para ela se sentir autorizada a fazer a tatuagem, né? A gente não precisa de autorização. Nossa, essa história que tu falou, eu fiquei relacionando assim com o empreendedorismo. Eu acreditava que o sucesso era ser funcionária pública. Eu achava que esse era o auge, né? Que era quando eu ia, de fato, conquistar tudo na vida. Só que quando eu vivenciei dentro do mestrado, que eu via aquelas pessoas trabalhando naquele formato, aquela burocracia toda, determinado pelo governo, isso que colocou aquilo e tu não podia fazer nada além daquilo, eu me sentia muito nesse casamento, de que eu vou entrar, ser funcionária pública, num lugar onde eu não vou poder fazer o que eu acho que é bom. Eu não vou nem conseguir melhorar aquele setor, porque eu vou ter que passar por um determinado edital, burocracia, vou ter que pedir autorização disso, daquilo, daquele outro, para conseguir melhorar uma mesa da sala. Era impossível trocar uma cadeira da sala. E eu pensava muito nisso no. Eu vou entrar para um casamento abusivo para me sentir assim naquele momento. Vou entrar para ser funcionária pública para ser
me dispor a fazer aquilo por um sistema que tenha algumas coisas já determinadas. E aí, que nem tu falou da liberdade, eu não sentia que tinha liberdade ali dentro. E não era uma coisa que eu queria realmente ter liberdade, tanto de horário, não ter uma dessas coisas de férias em si, 30 dias de férias, esperar pelos dias de férias, ter, crescer também e ajudar outras pessoas, ajudar outras mulheres, porque dentro do sistema público tu consegue ajudar ali, tudo bem, mas é um sistema que já tem uma hierarquia, já tem uma ordem, tu ajuda os alunos, tu ajuda as pessoas ali, mas já é algo limitado, não é algo que tu consegue expandir e crescer, né? E, e isso que tu falou acontece muito, né? Minha avó, quando meu avô faleceu, logo depois ela começou na terceira idade, né? Aqui se chama terceira idade, que são os grupos de melhor idade. E começou a ir a bailes, ir a festas, e ela não fazia isso antes não tinha, ela só estava em casa sempre. Tanto que depois que meu avô faleceu, a gente percebeu assim, que ela parou de fazer comida, ela fazia comidas muito gostosas, fazia docinho, fazia tudo que era coisa. O meu avô faleceu, ela parou de fazer isso. Porque ela fazia tanto por ele, aquilo ali, pelo que ele gostava, aqueles quitutes, de ter a mesa cheia, aquela coisa toda. E depois ela realmente foi para a melhor idade. Começou a sair de casa, foi até rainha do município, rainha de carnaval, foi tudo, coisa que não ia ser possível com o meu avô, não tinha, né? E isso que esse exemplo remete em todas as coisas, não é só no relacionamento também, mas é quando a gente entra num relacionamento, que nem tu falou, com um médico que seja que não tá alinhado com o que tu quer, e depende do que cada pessoa quer também, mas tu entra no que ele quer. Ele diz que tu tem que fazer isso, 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 e tu não tem nem a opção de dizer, não, eu não quero cortar aqui, com licença, vamos fazer um processo. Legal, e ele vai tentar insistir para ti, não. Vamos fazer uma cesárea para não nascer no Natal, Fernanda. Vamos para nós, né, minha festa não boicotar, para não ter problema na minha véspera de ano. Acontece isso, claro que tem os profissionais, cada um é diferente um do outro, e eles aprenderam dessa forma, não é uma crítica em si, é Sim. cada um veio com o seu aprendizado e o seu padrão e a forma como cada um trabalha, né? E mas adorei essa história que tu falou da tatuagem, porque reflete muito isso, né? Que ela fala que quando a mulher do Barba Azul, a filha mais nova, ela poderia obedecer ele, não abrir as portas. E aí vem aquelas vozes, né, que eu sinto muito das irmãs mais velhas na história, serem as vozes que nos falam, olha, abre essa porta, tem alguma coisa errada aí, vai ver, não fica nessa situação, né? E elas alertaram ela que tinha alguma coisa errada, por que não podia abrir usar aquela chave, a única chave, né? Alguma coisa tinha. E aí, no final ali, ela fala que, vamos ver um trecho aqui que eu anotei. Ó, ele não deixa beleza, amor, identidade, por isso nenhuma capacidade de agir em sua própria defesa. Então, ele controla tanto tudo, né, ali naquela situação, que nem muitas mulheres acontece dentro do relacionamento em si, nesse exemplo, de estar tão controlada que nem se olhar no espelho, às vezes nem pintar o cabelo quer pintar, né, nem fazer mais maquiagem, porque aquilo ficou tão limitado, tu foi sendo tão sufocada, sufocada, sufocada aos poucos, né, que tu não quer abrir. Se ele disse que não é para abrir a porta, tu não vai abrir a porta. Tu começa a obedecer, né, obedecer o tempo todo, fazer o que o outro quer, coisa e tal, né. E a última parte que eu queria trazer pra gente, já pensando no final, ela fala que as instruções bem claras disso, do que é essa porta, do que é abrir essa chave, do que é usar essa chave, né? O conto delineia para nós as tarefas e instruções. Quais são? Descubra os corpos, siga os instintos, veja o que estiver vendo, reúna energia psíquica, acabe com a energia destrutiva. Então,
mesmo que seja muito dolorido ver aquelas caveiras, aquele sangue, ver o que tem atrás da porta. Dar essa oportunidade para ver o novo, para ver o que está acontecendo com a nossa. Por que que eu falo que não sou criativa, ou eu não parece que eu não tenho liberdade de fazer as coisas? Se as coisas não tão legal, eu tenho que tomar decisões muito fortes, né? É eu abrir, tirar essa venda, abrir essa porta, pegar essa chave. Ela fala ali também que a chave, em vários contos, quando a gente é pequena, a gente escuta várias histórias e tem chave no meio. A chave sempre representa alguma coisa de mistério, alguma coisa de te entregaram de alguma forma para te abrir alguma coisa, ou não era para te abrir. Então, ela diz, a Cinderela, ela fala, abracadabra, usando lá que falam também nas histórias que a gente ouviu, a questão de abrir e fazer uma mágica, abrir e se transformar em algo melhor. E aí eu gosto muito desse conto porque reflete muito isso, né? Quando eu abri, realmente veio a mágica, ela não pode desver. Como a Fernanda falou, né? A gente já viu aquele sangue ali. Aquilo ali vai ficar de alguma forma. Acho que quando tu teve a tua filha, tu viu que tinha uma luz, mas tu ficou os 2 anos naquele processo, assim, eu vi aquele sangue todo, peraí, agora o que que eu faço, né, com todas as informações que eu tenho. E aí a gente fica, se permitir sentir esse tempo, não se desesperar e recuperar tirar esses sabotadores, predadores também da nossa vida, não dar voz aos predadores, né? E, de fato, fazer alguma coisa que a gente sinta paixão, né? É isso. Vamos ver aqui, que Travou? deu uma travada, mas voltou. Voltou. Então, Fernanda, eu quero te agradecer muito por ter participado. Eu adoro esses círculos, porque a gente sempre traz histórias que podem ajudar alguém que está aí do outro lado, que precisa do incentivo, que perceba que é possível a gente mudar, é possível sim eu olhar para um outro caminho, é possível as mulheres que estão no trabalho aí no serviço público, que eu sei de algumas alunas que estão no serviço público, mas querem empreender, só que tem aquela coisa, como é que eu saio do fixo, né? Como é que eu saio do salário fixo e vou ter só uma renda variável ali, que eu não sei quanto que vai ser. Mas a gente sair do tradicional, sair daquela caixinha que se não tá legal, se não é tua paixão, se é o teu trabalho só, e a gente tem olhar para o caminho do que é essa paixão, desse sangue todo, eu usar essa chave, também dar a oportunidade para abrir essa porta para ver o que, que tem atrás, se tem alguma coisa cutucando aí dentro, dá uma olhada, se a coisa não tá legal, escuta, silencia e escuta o que tá dizendo, que às vezes a gente boicota aí a nossa intuição e a gente entra em umas furadas, entra nos relacionamentos que não é para entrar, entra em umas amizades que não é para entrar, mesmo sentindo que aquilo não é bom. E a gente ouvir mais isso essa reconexão da nossa alma, né, Fernanda? E, Fernanda, eu queria que tu agradecesse, pedisse pro pessoal te seguir e já queria que tu explicasse o nome do teu perfil, que eu adorei. Ah, O nome vou do explicar. perfil, quem quer seguir a Fernanda, Comparecitas, eu adorei. E daí queria que tu já explicasse para nós também. Ok, bom, muito obrigada pelo convite, obrigada para todas as pessoas que passaram por aqui ou nos ouviram um pouquinho. É muito gostoso conversar, né? E, enfim, e compartilhar. Com Parci, então, eu sou obstetriz e sou enfermeira, eu trabalho com pré-natal, parto, pós-parto, amamentação, principalmente com esse ciclo da vida das mulheres. Faço também algumas outras coisas em relação à saúde da mulher, mas o foco principal é esse. E esse nome Comparcitas, esse perfil, eu cuido dele, mas nós somos uma equipe, né, de obstetrizes. E quando nós montamos nossa equipe, a gente, nossa, ficamos pensando muito que nome que a gente queria dar para nossa equipe. E aí a gente chegou em Comparcitas. Por quê?
Em espanhol tem uma palavra que se escreve com U, é comparsitas em espanhol, mas a gente aportuguesou, assim, a gente se apropriou e aportuguesou, colocou com O. E o sentido, o significado é de companheiras, Uhum. de parceiras. Porque nós, como equipe, nós nos vemos e nos sentimos muito como parceiras, como companheiras umas das outras. E essa é a nossa proposta de cuidado para as pessoas que a gente atende. Então, assim, a nossa ideia é ser uma parceira, de fazer uma parceria de cuidado, sabe? Ser uma companheira. A gente não quer ser prescritiva, a gente não chega e fala, você tem que fazer assim, assim, assado. É uma parceria. A ideia é um caminhar junto, né? Ao lado. Então, por isso que é comparcitas, são companheiras. Ai, que legal, eu adorei, porque eu escuto bastante aqui no Rio Grande do Sul, tem várias músicas que têm essa palavra. E quando eu li o teu perfil, já me veio a memória das músicas e também que é a relação, várias músicas é a relação do companheirismo. Tem músicas que falam companheirismo entre o cachorro e o dono da fazenda, né? Que é aquilo. É, ou o cavalo e o cachorro. Então, adorei, assim, me veio a memória já do Centro de Tradições Gaúchas, já veio essa coisa do companheirismo mesmo, dessa união, né? Então, e aí eu disse, não, vou pedir para a Fernanda explicar, porque é bem interessante e a palavra chama a atenção e é uma coisa bem autêntica. Adorei bastante. E gratidão a todo mundo que está aí, assistiu a gente, vai assistir depois também. Esse círculo acontece toda terça às 13. Já vamos aí para a 15º encontro semana que vem. Temos sempre as convidadas aqui, temos a mulherada que traz para compartilhar as suas histórias e tudo mais. Tem lá no canal do Telegram, tá no link da minha bio. Estou fazendo a leitura do livro na perspectiva do empreendedorismo lá, então comecei desde a introdução, todos os dias tem áudio lá sobre isso, como a gente se vê dentro e o que a gente pode fazer dessa história do conto. Então, e um beijo a todas que estão por aí, as deusas que mandaram aqui um recado, mandaram um oi, a Edith, a Gislene, que passou por aqui também. Aqui não sei como é que pronuncia aqui, a Materne Paz. Perfil também, mãozinha para ela. Gratidão, Fernanda. Beijo. Muito obrigada. Até. Tchau.